Na aula de hoje, vamos começar uma matéria nova, mais uma forcinha, não é uma matéria nova, mas vou apresentar para vocês uma nova força, força elástica, vou fazer teoria e exercícios com vocês, tudo na mesma aula. Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, professor Sanhan aqui. E aí na aula de hoje, já vai abrindo seu material enquanto a gente troca uma ideia aqui, ó. A teoria está lá na página 29, as questões estão nas páginas um pouco mais adiantes aí, página 30, 31 e 32. Tem questões resolvidas e questões de sala também que nós faremos. O que você precisa entender? É mais uma força, é um modo diferente de calcular. Eu vou explicar para vocês como é que a gente chega na equação, como é que a gente calcula a força elástica. É uma das forças mais simples e uma das forças mais fáceis de se decorar. Então, prestem muita atenção. Vou falar para vocês isso durante a aula toda, mas é importante que vocês sempre tenham isso em mente. Dúvidas, mandem mensagem para mim, vem falar comigo. Vocês têm meus contatos, vocês podem falar comigo a hora que vocês quiserem. Manda mensagem para mim. Algumas pessoas, direto, toda semana mandam mensagem para mim, perguntando sobre trabalho. Aproveita, não esquecem, tem que entregar o trabalho e o fichário para mim, junto com as provas, hein? As pessoas mandam mensagem. Então, se você quiser também mandar, pode mandar, fique à vontade, eu estou aqui para responder vocês. Tá bem? Bora lá entender um pouquinho de molas? Bora trocar uma ideia então sobre força elástica, a famosa lei de Hooke. Não tem nada a ver com o Hulk da Marvel, não, tá? Esse cara aqui é lá do século XVIII, século XVII, mais ou menos, tá? Mas, ó, o que o Hooke percebeu, né? Força elástica, vocês já estão percebendo que vamos falar então de molas. É disso que estamos falando, sobre molas, tá? Então, o que o Hooke percebeu? Quando você pega uma mola e não coloca nada, né, não tem nada aqui nela, essa mola ela vai ter o que a gente chama de comprimento inicial, que eu vou chamar de L0, tá? Então, o comprimento inicial dela vale L0. A partir do momento que a gente coloca aqui, por exemplo, um peso, tá? Vou colocar aqui um objeto, e esse objeto aqui ele tem um peso que eu vou chamar de P. O que acontece com a mola? A mola, o tamanho inicial dela seria até aqui. Só que como a gente colocou o peso na mola, o que acontece com a mola? A mola sofre uma distensão. E aí essa distensão aqui, ó, deixa eu trocar de cor para ficar um pouco melhor para a gente visualizar. Essa distensão aqui, ó, eu vou chamar de X, vai andar uma distância X. Só que o que o Hooke percebeu? Né? Ele foi lá e pegou um outro peso, né? Só que dessa vez um peso um pouco maior, na verdade, mais precisamente o dobro, né? Então, se ali você tinha um peso P, aqui nós temos um peso 2P, ou seja, ele dobrou, né, o valor do peso. E aí, o que ele percebeu em relação à distensão? Né? Porque se você notar comigo, o tamanho inicial da mola, ó, é aqui, né? O tamanho inicial da mola é em relação a isso aqui. Quando você coloca um peso P, você tem uma deformação na mola equivalente a uma distância X. Tudo bem, gente? Ó, vamos colocar números, né? Se eu coloco um peso que vale 10 quilos, eu tenho uma deformação aqui de 10 centímetros, por exemplo, tá? Agora, o que o Hooke percebeu, né? Que se ele colocasse aqui um peso de 20 quilos, ele passa a ter uma deformação, ele passa a ter um elongamento aqui da mola equivalente a 2x. Então, cara, o que o Hooke percebeu, né? Que toda vez que você aumenta o peso, você aumenta a deformação. E aí, então, o que ele percebeu? Que a força elástica depende de algumas coisas. Olha só, do que depende a força elástica, né? Depende do K. O que é esse K? K é uma constante da mola. Cada mola tem a sua constante, tá? Então, se você pegar a mola de uma caneta Bic, de uma caneta esferográfica, quando você aperta, ela volta. Mola pequenininha, cara, essa mola é muito fácil, né? Qualquer força que você fizer nela, você consegue deformar. Então, ela tem um valor de K. Se você pegar molas mais robustas, por exemplo, amortecedor de carro, amortecedor de caminhão, são umas molas gigantes, né, cara? Para você conseguir provocar uma deformação ali, você precisa de uma força muito grande. Então, o que o Hooke percebeu, né? Que à medida que você aumenta a força que você faz, aumenta a deformação. Então, a deformação é diretamente proporcional à força elástica, assim como esse K. Que esse K aqui, gente, ó, se liga nisso, tá? Deixa eu colocar o nome para vocês aqui. O K é a constante elástica. E o X é a deformação que essa mola está sofrendo, tá? Deformação.
E isso tudo é medido em centímetros, pode ser medido em metros também, tudo bem, gente? Só que aí, o que é importante você perceber além disso tudo, né? Que se a deformação da mola, o x, for igual a zero, a força elástica vale zero. Né? Se x vale zero, a força vale zero. Né? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Agora, se você colocar uma deformação x, você vai ter uma força que vale F. Se você colocar uma deformação que vale 2x, você vai ter uma força que vale 2F. Se você tiver uma deformação que vale 3x, você vai ter uma força que vale 3F. Então o que é importante você perceber aqui? Quando nós juntamos esses pontinhos aqui, constrói comigo esse gráfico, hein, gente? Constrói comigo, faz o fichário de vocês junto comigo aí, ó. Então, quando você faz os pontilhadinhos aqui para construir, desculpa, o Parkinson aí tá difícil, né? O Parkinson tá difícil. Ó, quando você junta todos esses pontinhos, então o gráfico vai ficar com essa carinha aqui, ó, de uma reta, tá? Então, é muito importante você perceber isso, né, cara? Esse gráfico vai ser sempre uma reta. Por quê? À medida que você aumenta a deformação, você aumenta a força ou o contrário, né? À medida que você aumenta a força, você também vai estar aumentando a deformação da mola. Importante você perceber aqui outra coisa também, né, gente? Se você pode deformar a mola em dois eixos, né? Você pode tanto esticar a mola, você está fazendo uma força elástica, como você também pode comprimir a mola. Outra coisa importante, né? Se eu estico a mola, o que a mola faz comigo? Me puxa para dentro. Então, quando eu estico a força vai ser nessa direção. Se eu comprimo a mola faz o que comigo? Me joga para fora, né? Se eu aperto a mola vai me jogar para fora. Então, se eu aperto, a força é nessa direção. Se eu estico, a força é para dentro. Então, pegou? Pegou? Se você aperta, a força para fora. Se você estica, força para dentro. É meio intuitivo isso, né? Só você pensar em você puxando uma mola, é isso que vai acontecer. Vocês entenderam, gente? Tranquilo até aqui? Então, de novidades para nós em relação às forças. Essa aqui é uma das forças mais simples de serem entendidas e a única coisa nova que aparece para nós é essa força elástica sendo igual a Kx. Agora, outra coisa importante que você também precisa entender comigo, gente, ó, a força elástica, Kx, né? Pegou comigo aí. Uma coisa que você precisa entender também comigo é em relação à unidade de medida. Deixa eu colocar um pouco mais para baixo para melhorar a visualização de vocês. Olha só, então, como a força elástica é igual a K vezes X, vamos falar no sistema internacional. Unidade de medida de força é newtons, unidade de medida de deformação, de alongamento, é metros. Então, para nós, tá, a unidade de medida, unidade de medida do K, né? Estou falando do K. Força, vocês já sabem, que é newtons, e a deformação x aí vai ser em metros. Tá? Então, a unidade de medida do K vai ser igual a newton por metro. Tudo bem? Padrão, sempre vai aparecer isso aqui para nós em todas as questões que a gente for resolver. Belezinha, gente? Ó, a teoria é essa. Qualquer dúvida, vem falar comigo, manda mensagem para mim. E agora nós já podemos fazer algumas questões. Se liga comigo onde nós estamos. Estamos lá na página 32, questão número 31. Como sempre, fazemos a leitura, anotando as partes mais importantes e depois vamos para a resolução. Então se liga comigo aí, ó. Um fabricante de tênis anuncia que num dos modelos comercializados há um sistema especial localizado na região do calcanhar, que é capaz de absorver o impacto de até 3 vezes o peso da pessoa. Olha só, absorve o impacto de até 3 vezes o peso do atleta, causando um pequeno impulso no movimento seguinte. Então, à medida que você faz força para baixo, ele vai jogar um impulso para cima. Tá? Esse sistema consiste em conjuntos de células feitas de material muito leve, tá? Dispostas de forma de colmeia. Que legal isso, né? Fazendo hexágonos, né? Igual uma colmeia é. E aí ele fala assim para nós, ó, considerando a constante elástica, olha só que importante a informação, ele falou o K para nós, né? Eu vou grifar aqui, ó, constante elástica do material igual a 3,6 vezes 10 a quinta newtons por metro. Acabamos de conversar sobre isso, né? Então, ó, o K dessa mola do tênis aí é igual a 3,6 vezes 10 a quinta newton por metro, beleza. Aí o que ele fala para nós assim, ó, a máxima deformação sofrida, então o que ele quer saber é a máxima deformação sofrida por ele para um atleta de 60 quilos. Tudo bem, gente?
Então, vamos entender isso aqui, né? Ó, é um tênis, e aí lá no tênis a gente tem uma borrachinha, né? No calcanhar sempre tem uma borrachinha. Vamos pensar assim, então, essa borrachinha aqui que eu estou desenhando com vocês é o nosso amortecedor. E nesse amortecedor, né, à medida que você faz força, qual é a força que você está fazendo aqui? O seu próprio peso, então para baixo vai ter o peso. Só que não é um peso qualquer, né, cara? Ele falou para nós aqui, ó, 3 vezes o peso do atleta. Então, para você saber a máxima deformação, você tem que colocar o peso máximo que essa mola suporta, que é 3P. E aí, se você comprime a mola, o que a mola vai fazer com a gente? Não, ela vai fazer uma força contrária à minha compressão. Então, para cima aqui nós temos uma força elástica, tá? Tudo bem, gente? E aí, cara, você acha que quando você pisa no chão, seu tênis vai sair voando? Tem movimento? Tem velocidade? Né? Não tem velocidade. Então, essa aqui é mais uma condição de equilíbrio. Se estamos em equilíbrio, a força resultante tem que ser igual a zero. Se a força resultante é igual a zero, ninguém ganha essa briga, né, cara? Então, o que a gente percebe? Percebemos, então, que a força elástica tem que ser igual a 3 vezes o peso. Ó, isso aqui tem que ser igual a isso, né? Tá tranquilo, gente? Beleza? Bom, aí, vamos lá. Como é que a gente calcula a força elástica? É K vezes X. Isso vai ser igual a 3 vezes o peso. Como é que a gente calcula o peso? Como é que a gente calcula o peso? É a massa vezes a gravidade. Vou terminar aqui em cima com vocês. O K, já achei. O K, daí eu acho que eu vou mudar um pouquinho aqui, gente. Esse K, vamos mexer nele um pouquinho aqui, ó. Esse K eu vou colocar assim, ó, 36 vezes 10 a menos 1. Entenderam o que eu fiz aqui? Ó, esse 3,6 eu falei que é 36 vezes 10 a menos 1. Estou trabalhando com potência com vocês, certo? Aí, ó, vou manter aqui vezes esse 10 à quinta. E agora vamos resolver isso aqui. Produto de potência de mesma base. O que a gente faz? Conserva a base e soma os expoentes. E quando a gente soma esses expoentes, nós teremos aqui, ó, 36 vezes 10 à quarta. Então, isso aqui para nós vai ser a constante elástica. E aí, aqui eu errei, né? Mas é newtons por metro, tá, gente? Então, agora, voltando lá embaixo, quanto vale o K? Achei. O K vale 36 vezes 10 à quarta vezes o X. Quanto vale o X? É o que ele quer saber, né? Isso aqui vai ser igual a 3 vezes a massa do cara vale 60 quilos, né? Falou para nós aqui, a massa do cara vale 60 quilos vezes 60 vezes a gravidade. Essa questão não falou, mas poderia ter falado, né? A gravidade vale 10, vamos colocar aqui o 10 que a gente sabe que a gravidade vale. Tudo bem, gente? Agora, o que vai ficar aqui para nós, né? Ó, vamos fazer assim, vamos passar todo mundo aqui que está aqui dividindo, então vai ficar x é igual, ó, a 3 vezes 6, se liga no que eu estou fazendo, hein, gente, vezes 10 ao quadrado. Por que apareceu 10 ao quadrado ali? Eu tenho um 10 aqui, outro 10 aqui, então 10 vezes 10 dá 100. 100 é 10 ao quadrado, tudo bem? Agora, aqui embaixo, né, vamos passar todo esse trambolho aqui dividindo, então vai ficar 36 vezes 10 à quarta. E aí, para a gente resolver isso aqui, eu vou mudar algumas coisas. Olha só que legal, né? Vamos fazer assim. Acho que assim vocês vão entender também. Se eu dividir por 6, dá 1. Se eu dividir 36 por 6, dá 6. Tudo bem? Ó, esse 10 à quarta aqui vai para cima. O que acontece com o sinal dele? Troca. Fica positivo, né? Quer dizer, fica negativo. Então, se você notar comigo, o que sobrou? Sobrou aqui, ó, que o x vai ser igual a 3 sobre 6. Isso aqui vai ser vezes 10 ao quadrado vezes 10 elevado a menos 4. Tudo bem? Ó, dá pra gente fazer essa continha aqui facinho, né? O x aqui vai ser 3 dividido... Dá pra gente simplificar, né? Dá pra gente dar uma simplificada aqui. Vai ficar dividido isso aqui, vai ficar 1 sobre 2. Então aqui vai ficar 1 sobre 2. Vou até mudar a cor para vocês perceberem o que a gente fez. E aqui, ó, a mesma coisa, né? Conserva a base, soma os expoentes, vezes 10 elevado a menos 2. Aí, gente, vou aqui pro lado, aqui, ó, vou aqui pro lado, tá? Esse nosso x vai ser igual a 0,5 vezes 10 a menos 2. Esse x é igual a 5 vezes 10 a menos 1, pegou? Né? Transformei o 0,5 em potência, vezes aqui, ó, 10 a menos 2. Agora sim, vou abaixar um pouquinho para a gente conseguir um pouquinho mais de espaço aqui. Ó, vai ficar assim. X é igual a 5 vezes 10 elevado a menos 3. Qual que é a unidade disso aqui, gente? Tudo que a gente fez até agora está no sistema internacional, né? Notem as unidades, ó. Newton, sistema internacional,
Nós temos aqui do lado metro, sistema internacional, quilograma, sistema internacional, né? Estou até travando, tanto que eu estou falando isso. Então, como essa distância é uma distância, a unidade aqui de medida vai ser metros. Só que aí, cara, isso aqui, ó, esse x é igual a 0,005 metros. E isso aqui é a mesma coisa que 5 milímetros. Então a nossa resposta é essa aqui, 5 milímetros. Ficamos então com a alternativa C. Tranquilo? Tudo bem? Gente, dúvidas? Manda mensagem para mim, vem falar comigo. E agora vou fazer mais uma questão com vocês. Agora vamos lá para a questão 33, na página 32 também, gente. Se liga comigo, vamos lá fazer a leitura com muita calma, tá? Na figura a seguir, uma força F de módulo 30 newtons é aplicada ao conjunto de dois blocos de mesma massa, 5 kg. E aí ele fala, né? Então vamos anotar aqui, ó, a força. Essa força, ele falou para nós que vale 30 newtons. E sabemos que a massa é igual a 5 kg. Beleza. Aí ele fala assim para nós, ó, separadas por um dinamômetro. Um dinamômetro, eu já conversei com vocês em outras questões no passado, né? Para que ele serve? Ele serve para medir força. A balança é um dinamômetro. Né? Quando você sobe em cima da balança, você está comprimindo uma mola e essa mola vai calcular para nós quanto é que você pesa ou, na verdade, qual é a sua massa. Tudo bem? Separados por um dinamômetro, e aí ele fala que o K, vamos anotar aqui também o K, embora não era tão necessário porque está aqui, o K é igual a 150 newtons por metro. Beleza. Olha só, supondo desprezível o atrito entre os blocos e a superfície de contato, podemos afirmar que a mola do dinamômetro está deformada D. Então o que a gente tem que fazer aqui, gente? Vamos colocar as forças, né? Vou colocar as forças de preto para dar um destaque maior. Então vamos aqui juntinhos. Temos aqui, ó, a força F, vou colocar por cima mesmo, a gente sabe quanto ela vale. Aí aqui, gente, se liga comigo, olha só. Esse objeto M tem uma força para trás, né? Lembra? O que está acontecendo? Quando você puxa um objeto, esse objeto vai esticar a mola. Então, quando você estica a mola vai fazer forças para dentro, né? Então, temos uma força elástica para cá. E aí, lá no objeto A, também temos essa mesma força elástica agindo sobre ele, só que no sentido contrário. Vai ser nessa direção aqui. Temos uma outra força elástica. Tudo bem, gente? Tranquilo isso aqui? Beleza? Ó, vamos montar um sisteminha, né, cara? Eu já nem lembro o que ele quer fazer, mas toda vez que a gente chegava nisso aqui, eu montava um sistema. Vou montar um sistema, motor mecânico, né? Então, ó, pro B, o que a gente sabe pro B? O que você vai fazer? Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Vocês lembram disso, gente? Estou usando aqueles 3 passos. Separa os objetos, forças nos objetos, sistema de equação. Vocês não podem esquecer disso, é isso que a gente está fazendo aqui, tá? Então, nesse caso aqui, para o B, para onde ele está indo? Ó, se você está fazendo uma força para a direita aqui, então o movimento vai ser para cá, para lá vai ser positivo. Então temos aqui força menos a força elástica e isso aqui tudo, ó, se liga comigo, vai ser igual a massa vezes a aceleração. Tranquilo? O objeto A, vamos fazer juntos aqui. A única força que está agindo no objeto A, ó, eu não coloquei aqui, mas dá para você colocar também, sistema cartesiano, o eixo X está aqui, então o movimento vai ser nessa direção do eixo X, tudo bem? É a mesma coisa, pode colocar aqui eixo Y também, para os dois objetos e tal. Nós não estamos colocando ainda porque não é necessário e só com isso aqui eu acho que vocês já estão entendendo. Tá beleza, gente? Agora, voltando lá no objeto A, qual é a força resultante sobre ele? É apenas a força elástica e isso aqui vai ser igual a massa vezes a aceleração. Novamente, montamos aqui um sisteminha, vamos somar tudo. Somando tudo que temos aqui, ó, força elástica com força elástica vai embora. O que sobrou para nós? Sobrou para nós aqui, F é igual, ó gente, se liga numa coisa aqui, né? A massa tanto do A, ó, o conjunto de dois blocos de mesma massa. Os dois caras têm a mesma massa, que vale 5. Então, se você quiser, aqui você tem MA mais MA, essas duas massas são iguais, a aceleração também é igual. Então, o que nós temos aqui, ó, MA mais MA, nós temos 2M vezes A. Bom, aqui eu acho que já dá para a gente substituir algumas coisas, né? A força vale 30, a massa vale 5, podemos substituir esses valores. Então, vou fazer aqui do ladinho com vocês para aproveitar esse espaço. A força vale 30
isso vai ser igual a 2 vezes a massa, que vale 5, vezes a aceleração. Então aqui, 30 vai ser igual a 2 vezes 5, isso vale 10, vezes a aceleração. Ah, gente, aqui eu vou um pouquinho mais rápido. Vai, 30 dividido por 10 dá 3. Então, nossa aceleração vale 3 metros por segundo ao quadrado. Aí, gente, o que vai acontecer aqui? Achamos a aceleração. Mas o que ele quer saber? Ele quer saber, cara, a deformação que essa mola sofre, né? Ele pede assim, ó, pode determinar que a mola do dinamômetro está deformada de X. Então, ele quer saber quanto vale essa deformação. Então, pensando nisso, vamos aqui só para o objeto A. Ó, só para o objeto A. Para o objeto A, a força resultante é a força elástica, que é igual a massa vezes a aceleração. Mas aqui eu sei a massa e sei a aceleração também. Concordam comigo? Concordam? Então, ó, o que a gente sabe? Vamos fazer juntos aqui. Força elástica vai ser igual a massa. A massa é 5. Aceleração, 3. Então, eu descobri com vocês que a força elástica é igual a 15 newtons. Beleza. Só que aí, gente, a gente sabe calcular de um outro jeito essa força elástica? Vocês podem me ajudar? Como é que a gente calcula a força elástica mesmo? É K vezes X. E isso aqui vai ser igual a 15. Só que o K a gente sabe, né? Ele falou para nós, né? Eu anotei aqui e ele falou para nós o K aqui. O K vale 150 newtons por metro. Então, voltando aqui embaixo, dá para a gente substituir. Isso aqui vai ficar 150 vezes X, isso vai ser igual a 15. Então, o nosso X vai ser igual a 15 por 150. Dá para a gente simplificar 15 por 15, isso aqui vai ficar igual a 1 sobre 10. Então, o que nós descobrimos? Que o nosso X é igual a 1 sobre 10, que é a mesma coisa que 0,1 metro, né? Gente, tudo que a gente fez até agora, nós fizemos no Sistema Internacional. Então, essa resposta aqui vai sair no Sistema Internacional. Só que se vocês olharem comigo as alternativas, todas elas estão em centímetros. Então, se a deformação é 0,1 metros, transformando 0,1 metros para centímetro, essa deformação vai ser igual a 10 centímetros. Tudo bem, gente? Essa aqui é a nossa resposta. Olha só que beleza. 10 centímetros, ficamos com a alternativa B. Tudo bem? Tranquilo? Bora fazer mais uma questão para a gente matar a aulinha de hoje? Olha só, questão 35 agora eu vou resolver com vocês. E aí só pela figura você já percebe o que está acontecendo. Estamos misturando as coisas aí. Temos um plano inclinado com mola, mas tranquilo. A gente já sabe resolver isso aqui. Vamos resolver juntinhos, eu e você, tranquilinho. Ó, lê comigo aí, presta muita atenção no que está acontecendo. Na posição A, um corpo de 10 quilos, já falou a massa para mim, ó, a massa desse cara, 10 quilos. Ligado a uma mola ideal M de constante elástica, então eu sei que o K vale 1000 newtons por metro. É uma mola que tem uma constante elástica bem grande, é bem difícil fazer essa deformação aí, tá? E não distendida, encontra-se preso. Tá? Beleza. Ele fala assim, ó, adote G igual a 10 metros por segundo, despreze os atritos, tudo lindo e maravilhoso. Ele fala assim, ó, abandonando-se o corpo, presta atenção, a deformação X, então o X, assim como na questão passada, é o que ele quer saber. A deformação X, presta atenção, quando o sistema entra em equilíbrio. Cara, de novo, condição de equilíbrio. O que acontece na condição de equilíbrio? A força resultante tem que ser igual a 0. Então, gente, ó, eu não vou fazer decomposição. Vocês acabaram de ver um vídeo, eu espero, né, sobre decomposição de forças. O que interessa para nós aqui? Quais são as forças que estão aparecendo? Para cima, o que nós temos aqui? Força elástica. Para baixo, o que nós temos aqui? Força peso. Vamos colocar só força peso mesmo, não vamos colocar FP não, vamos colocar só força peso. E aí, gente, se a força resultante é igual a 0, o que você acha do peso e da força elástica? Eles são iguais. Então, a força elástica vai ser igual ao peso. Por quê? Condição de equilíbrio. É isso que tem que prestar atenção. Essa palavra é mágica. Cara, apareceu essa palavra, você grifa, você põe um neon, você põe luz piscando, você faz alguma coisa. Alguma coisa você tem que fazer, porque isso é importante para nós, tá? Bom, então força elástica. Tá, força elástica é K vezes X. O peso, massa vezes a gravidade. O K vale 1000, dá para a gente substituir, ó, 1000 vezes o X. Eu quero saber a massa. Quanto vale a massa? 10 quilos. A gravidade? 10 também. Aqui, gente, eu acho que fica um pouquinho mais fácil, ó. Cancela um zero daqui com um zero daqui. Cancela um zero daqui com um zero daqui.
O que sobrou para nós? Fazer aqui em cima, tá? Ó, fazer aqui em cima. Sobrou 10 vezes x é igual a 1. Então, o x vai ser igual a 1 sobre 10, que é a mesma coisa que 0,1 metros. Aí é igual a questão passada que a gente fez, né? Quanto vale essa deformação? 10 centímetros. 10 centímetros. E essa vai ser a nossa respostinha, tá? Ó, gostaram? Ficamos agora com a alternativa D. Aí, gente, antes de encerrar essa aula, eu queria falar para vocês. Eu fiz aqui com vocês algumas questões, pulei algumas questões do material de vocês. O material tem muitas questões, nós não conseguimos fazer todas as questões, mas eu quero que vocês tenham uma questão aí que quero que vocês tenham uma atenção especial, tá? Se não me engano, é a questão 37. Deixa eu até conferir com vocês aqui se aparece. Aí eu fechei, não vai aparecer, mas olha o que é isso? Questão 37, se não me engano, é uma questão que tem plano inclinado, polias e uma mola. É uma questão um pouco mais difícil aí. Também é uma condição de equilíbrio. Tenta fazer essa questão. Se vocês não conseguirem, tira a foto dela, manda o que vocês fizeram, vamos conversar, né? Estou no grupo com vocês, vocês têm meus apps, vocês têm as mídias sociais, podem mandar para mim. Beleza, gente? Ó, estudem, essa é a nossa última aula antes da prova. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Qualquer coisa, manda dúvida para mim. Até a próxima aula. Tchau, tchau.